Olá, tudo bem? Meu nome é Ellen. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da linguagem da luz na fundação do universo. A gente vai entender também o que são as chaves Gene e para que efetivamente elas servem. Eu estou falando da chave 62. A chave 62 ela tem como parceira de programação a chave 61. Ela está dentro da cadeia do não retorno, junto com a chave 31, nessa região aqui, ó, da garganta. Ela tem como sombra o intelecto, a dádiva dela é a precisão e a CID dela é a CID da impecabilidade. Então, logo no início do texto, o Richard coloca o seguinte: intelecto é confundido com inteligência. Então, ele fala que o intelecto é a nossa capacidade de pensar, é a nossa capacidade de manipular o conhecimento. Já uma pessoa, do ponto de vista intelectual, que seja ignorante, ela consegue sim acessar grandes verdades sem saber as mesmas coisas que o intelectual soube. Por quê? Porque a real inteligência, ela já vem com a pessoa. Então, quando a gente nasce, o brilho dos nossos olhos, a forma como a gente se move, a forma como a gente se relaciona com a natureza, isso por si só já é a inteligência que a gente carrega. Só que o tempo vai passando e a gente precisa ir para a escola, e na escola a gente recebe camadas e mais camadas de conhecimento. E essas camadas de conhecimento, elas abafam a nossa genialidade. Então, quanto mais intelectual eu me transformo, menos eu uso a minha inteligência. E mais essas pessoas, elas estão programadas para agir de uma mesma forma. Então, acaba que no final das contas, a gente tem um mundo com pessoas operando tudo da mesma forma e numa disputa para saber quem é melhor, quem decorou mais coisa, quem aprendeu mais coisas. Tanto que dentro dessa sombra ele tem um subtítulo como A Burrice de Saber Tudo. São pessoas que se acham acima da média, porque afinal de contas elas estudaram, porque afinal de contas elas têm a informação privilegiada. Só que a gente acaba esquecendo de um ponto, né? Que é o ponto onde a gente integra essa capacidade de sentir, essa capacidade de ver com o nosso coração. Então, o intelecto por si só, ele não é ruim. O problema é quando a gente tem uma sociedade toda operando na base do intelecto, e isso acaba causando divisão, porque afinal de contas eu percebo que o meu colega está diferente de mim, e aí eu não entendo por que eu não consigo ser igual a ele, e aí a gente vai sentindo essa divisão. Outra divisão também que é fácil de a gente verificar nesses parceiros de programação é a 61 e a 62. A 61 ela tem como sombra a psicose. Só que na psicose eu tento entender a vida através do fanatismo religioso. A 62 eu tento entender a vida através do intelectualismo científico. Então, tanto um quanto o outro faz com que a gente não consiga entender a vida da forma que a gente gostaria, tá? E aí um dos pontos é esse, né? A gente se identifica demais com os nossos pensamentos, né? E aí a gente vai vivendo dentro dessa divisão. Então, o que precisa acontecer aqui? O intelecto precisa se render à inteligência. O coração tem que liderar a mente e não o contrário, tá? Seguindo, falando de precisão, né? O que é precisão, né? Afinal de contas, né? Precisão é essa capacidade que a gente tem de equilibrar. Eu equilibro de uma forma precisa, de uma forma feminina, mente e coração, tá? Quando eu consigo equilibrar os dois, a verdadeira inteligência acontece, porque eu junto esses dois polos, né? Então, o intelecto, ele atua no nosso pensar, no nosso expressar, no transmitir. Já
A inteligência, ela atua no nosso feminino, intuindo, escutando, recebendo. Então aqui a gente tem uma mudança, né, nessa frequência, que ela é muito nítida. Então, se na sombra eu olho para uma árvore praticamente escaneando ela, né? Ó, tem tal galho, ela é nativa de tal lugar, o nome dela é tanto, ela gosta de água, ela gosta de sol. Eu meio que escaneio ela e vou encontrando várias palavras e eu acho que eu entendo sobre essa árvore. O que ele fala é que na dádiva você precisa olhar para essa árvore e sentir a aura dessa árvore e inspirar a inteligência que essa árvore tem. Então aqui ele já puxa até essa questão da inspiração, que é uma das palavrinhas que aparece na 61, que é a parceira da 62. Então, o que tem nessa aura misteriosa dessa árvore? Então eu inspiro isso para dentro de mim, tá? Precisão é uma forma de ver a vida. É quando essa inteligência, ela nasce. Não é sobre, única e exclusivamente, esse ponto, né, de ser extremamente preciso e exato através do ponto de vista intelectual, né? Aqui, na precisão, acontece uma virada também que é bacana, né? Na sombra, dentro de todo esse intelectualismo, existem muitas palavras, né? Você explica tudo demais. Já na dádiva, esse vocabulário ele reduz, porque a precisão, ela sabe quais são as palavras que precisam ser ditas, ela enxuga essa comunicação. Então aqui a gente fala das palavras, já trazendo também a 31, que é a parceira da 62. Que a 31 também fala de comunicação, ela fala de liderança, ela fala do uso das palavras. Então aqui a gente reduz a quantidade de palavras, tudo que é dito é mais tocante, é mais perfeito, e aqui a gente começa a encontrar algumas pessoas com algumas características do tipo atores, comunicadores, cientistas, são pessoas que acabam ficando no centro, né? Trazendo essas informações para outras pessoas. Só que o detalhe aqui é o para quê, né? Se essas pessoas elas estão nesse centro, qual é o intuito dessa comunicação? O que essa comunicação efetivamente faz? A 62, junto com a 31, ela tá dentro da cadeia do não retorno, tá? Então, uma palavra dita não tem como voltar atrás. Quando o superior, né, a consciência superior, ela chega nesse centro energético da garganta, usando a voz dessas pessoas, ela faz isso com o intuito de transmitir verdades. Ó, aqui é 61, transmitir verdades. É aqui que começa um processo de desvinculação da própria identidade da pessoa, né? A 62, ela dá acesso à linguagem universal da luz. Então, é como se a consciência superior, ela iniciasse o centro da garganta através dessa comunicação, dessa linguagem, e todas as palavras ditas irrompem luz. Por isso que logo no comecinho eu falei sobre a linguagem viva da luz. Essas palavras elas não são ditas mais a partir na dádiva, sim, a partir do pensamento. Quando a gente entra na CID, essas palavras elas já são ditas de um outro lugar, porque essa pessoa, quando entra ali na CID dela, que é a impecabilidade, o senso de vida comum dela já se desfez. A pessoa se desfaz dentro da CID, ela não está mais ali.
Então, a consciência superior acaba utilizando o veículo para comunicar verdades através da comunicação, tá? Então, facilmente essas pessoas, elas são vistas como santos, né? Santidade, que é a 61, mas o ponto aqui é a impecabilidade. Então, se eu não estou mais ali, é impossível que eu peque. Impecável, impossível de pecar, irrepreensível, tá? E essa transformação, ela acontece de uma forma bacana também, que é assim, primeiro ela entra em você, modificando aquilo que você precisa modificar, que são as tuas sombras. Depois que você fez esse trabalho com as suas sombras, existe uma vontade, uma necessidade de colocar isso para fora. E é aqui que entram as chaves, porque as chaves, elas fazem esse trabalho de linguagem. Então, na medida que a gente vai estudando, essa linguagem ela vai entrando, ela vai transformando a gente internamente, e as 64 palavras das CIDs programam luz dentro da gente. Então, eu achei essa chave espetacular, assim. Eu nem sei quanto tempo que eu estou estudando ela, deve ter, sei lá, uns 3, 4 meses já que eu estou estudando. E parece que sempre tem mais alguma coisa que dá para perceber de dentro dela, tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Tem um trecho que eu grifei aqui da fala do Richard. Aqui acontece uma iniciação superior. Falará a verdade como assente brotar das profundezas do seu ser, com clareza e sem projeções. Então você percebe que essa fala, ela realmente vem de outro lugar. Porque é natural que a gente se comunique e que a gente use uma projeção, né? Então, uma projeção daquilo que eu pensei, uma projeção baseado numa crença, uma projeção, enfim, temos infinitas possibilidades de criar projeção aqui, tá? Que mais? E por fim, ele fala da impecabilidade da CID, que ele vai usar ali a cosmometria. A cosmometria, ela nada mais é do que a linguagem da perfeição. Então, é essa linguagem da perfeição que vai programar a gente, tá? Então, ela manifesta essa impecabilidade. Mais um trechinho que eu anotei aqui. Cada palavra tem frequência e vibrações próprias, e a ordem e a sintaxe com que é pronunciada criam uma determinada aura. Na CID, as palavras não vêm por via da mente. Elas não são pensamentos que se tornam palavras. Elas nascem diretamente do vazio. Ela vem daquilo que é mais puro de dentro da gente, tá? E aí, por fim mesmo, as pessoas que conseguem atingir, né, esse estado de CID, elas são pessoas que acabam ajudando outras pessoas a conseguir enxergar a realidade. Porque esse é o ponto principal, né? Eu não consigo perceber a realidade daquilo que está acontecendo porque eu estou imersa nessa quantidade de informação, nessa quantidade de coisas que eu recebi na infância, naquilo que eu tenho que fazer. A minha respiração tá curta, eu não tô acostumada a trazer essa parte da inspiração, que é 61 pede, minha cabeça tá muito rápida e eu não consigo perceber a realidade, então eu crio ilusões na minha cabeça. Então, uma pessoa com o estado de CID aflorado, ela consegue ajudar a ressaltar e essas pessoas a perceberem onde é que elas estão presas, né? Nessa questão da mente, tá? Espero ter ajudado.
Se você tem uma percepção aí que colabore, né, com tudo isso, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando um pouquinho mais na sequência. Tchau, tchau!